Olá, professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de vendas e negociação, atendimento para bancos, né? Tanto o Banco Central do Brasil, quanto o BNDES, quanto a Comissão de Valores Imobiliários, quanto os bancos nacionais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, quanto os bancos estaduais, eles sempre têm essa matéria que muda de nome. Em alguns editais, vendas, outros atendimento, outro técnicas de vendas. Mas, na verdade, se trata de elementos vinculados muito a marketing e muito à administração. É por essa razão que várias questões que são abordadas em prova no setor bancário de vendas e negociação, você encontra em marketing, aqui no QC, inclusive. Você encontra em marketing ou você encontra em atendimento bancário, porque, afinal de contas, essa é a maior classificação. Essa aula é uma aula inicial, né? Eu vou trabalhar com você várias ferramentas analíticas. Quando se trata de análise de mercado e quando se trata de adotar ferramentas para analisar o mercado, você precisa ser muito metodológico, né? Eu, como gestor acadêmico do QC, eu tenho reuniões com as equipes de marketing, produto, vendas, e é incrível como o tempo todo, qualquer empresa minimamente profissionalizada, estruturada, ela precisa o tempo todo fazer estudo, análise e mapeamento de mercado. Nesse sentido, vamos para o material, por gentileza, porque existem alguns elementos importantes, começando pelo benchmarking. Não confunda o termo benchmarking com benchmarking. São coisas distintas. E o benchmarking é a comparação de mercado. Só que essa comparação de mercado não é para você ter detrator, né? Essa comparação de mercado é para você se utilizar das melhores práticas. E existem vários tipos de benchmarking. Vem comigo. Os dois benchmarkings mais conhecidos são o competitivo e o setorial. O competitivo é quando eu analiso as empresas do mercado que eu atuo para procurar melhores práticas. E quando eu encontro essas melhores práticas, eu assumo elas para mim. Eu identifiquei a melhor prática, eu tomo ela para mim. Olha, eu me lembro muito bem, você deve se lembrar também, quando os bancos, na agência do banco, quando nós íamos em agência, né? Cada caixa do mercado tinha uma fila própria. E aí alguns escriturários eram mais rápidos, outros menos. E aí você ficava olhando, tipo hipermercado, né? A fila que é mais rápido. Aí algum banco, que eu honestamente não sei qual é, decidiu ter fila única. Fila prioritária e fila de atendimento geral. E todos os bancos começaram a adotar essa prática. Então esse é um benchmarking de mercado, um benchmarking competitivo. Você analisa o seu concorrente não para detratá-lo ou para prejudicá-lo, mas para adotar uma boa prática. E, por exemplo, o mercado de streamings, a Netflix ela criou um padrão, né? O padrão de você ter aquela tela de visualização das miniaturas, que é como se fosse uma locadora virtual. Se você não sabe o que é locadora, pergunta para o teu pai. Se você sabe, é normal, né? Numa locadora de fita VHS ou de DVD, quando existia isso, você bater o olho nas capas, né, dos filmes e escolher o que você queria. A lógica é a mesma, o procedimento é exatamente o mesmo. Você tem lá a tela e todo mundo escolhe. Esse é o competitivo ou o de mercado. E o que é o benchmarking setorial? É aquele feito internamente na organização. A organização ela tem vários departamentos, vários setores, e a organização, ela tendo esses tais departamentos e setores, ela consegue pegar uma boa prática de um departamento e aplicar o outro. Aqui no Q Concursos, nós adotamos muito isso, né? Nós temos como prática comum, tem uma dinâmica do marketing que se mostra positiva, e essa dinâmica é aplicada para outro setor. Você tem uma dinâmica diferenciada num departamento e ela é aplicada para outro departamento. Prática comum, prática, além de comum, saudável no dia a dia do mercado. Bom, nesse sentido, nesses termos, quando você tem o benchmarking setorial,
você visa melhorar a qualidade interna da organização. Então vamos lá, vamos para o material. Eu não vou aqui ficar aprofundando além do devido, né? Então o termo, caso apareça benchmarking, é para você analisar o mercado, comparar as suas práticas, as práticas do concorrente, ou de um departamento da organização para outro, para adotar melhores práticas. E aí existem 3 ferramentas muito importantes, que elas são tão importantes, que cada uma delas vai ser objeto de uma aula. E eu só vou pontuar aqui porque eu quero compará-las, né? A matriz SWOT é uma análise de cenários. Você analisa o cenário interno, você analisa o cenário externo, e ao analisar o cenário interno e externo da organização, você busca as melhores práticas. A matriz BCG, ela é uma matriz que analisa o ciclo de vida de um produto. Nem todo produto é eterno, né? Todo produto tem um ciclo de vida, e a matriz BCG ela visa essa análise. E a matriz Ansoff, ela é uma análise pura de mercado. Se eu devo criar um novo produto, se eu devo criar um novo mercado, vem comigo. A administração e técnica de vendas de atendimento é uma área da administração, ela tem por objetivo trabalhar, desenvolver o mundo real, né? Na verdade, como técnica de vendas e atendimento é um subtópico da administração, você não é uma ciência humana aplicada. Então você não analisa o mercado por analisar. Você não analisa o mercado sem sentido. O objetivo de você analisar o mercado é justamente, ao analisar o mercado, você identificar concretamente, objetivamente, melhorias que você pode ter, reposicionamento de mercado, porque senão você se perde. E você precisa de ferramentas para aplicar na prática tudo aquilo que você estudou. Então, a matriz SWOT, analisar cenários, repito, são tão importantes essas ferramentas, e essas ferramentas podem tanto cair na sua prova, que cada uma delas vai ser objeto de uma aula. Matriz SWOT, ela analisa cenários interno e externo. A matriz BCG, ela analisa quanto tempo que o produto vai durar, se o produto ele vai ter vida curta, sazonal, se o produto ele vai ter um fôlego maior. E, finalmente, a matriz Ansoff, que possibilita você analisar se você precisa de um novo produto, ou, o que é o mais difícil, o mais trabalhoso, criar um novo mercado. Bom, mas, na verdade, quando nós falamos de análise de mercado, nós falamos de teorias. E existe uma teoria de um teórico chamado Peter Drucker, que é a teoria da globalização nas empresas, ou a teoria mercadológica. E essa teoria da globalização nas empresas, ela parte de algumas premissas. A primeira é o combate ao monopólio. E quando você combate o monopólio, você defende o conceito que hoje é bastante difundido aí, né? Principalmente pelo liberalismo econômico, do livre mercado. E esse conceito do livre mercado e do combate ao monopólio, ele gera muita polêmica se você analisa ele num primeiro momento, porque pode parecer completamente sem sentido, mas faz todo sentido, vem comigo. Num primeiro momento, se eu disser para você que a sua empresa, a sua atividade comercial, ela vai ter um monopólio do mercado, aparentemente é algo que pode ser positivo, né? Só eu vou estar no mercado, só eu vou vender, eu vou dominar o mercado. Mas a verdade é que o monopólio não é positivo. Eu vou te dar um exemplo. Tem um cemitério, aqui numa cidade próxima de São Paulo, em São Bernardo do Campo, um cemitério particular, que a minha família tem jazido, então meus avós, meus tios, meu pai está lá. E é um cemitério que, na entrada, ele só tem uma floricultura. Tem um monopólio ali, né? O dono acho que nem deixa as pessoas terem outras floriculturas. E quando faleceu o meu tio, minha mãe foi comprar lá a flor, lá, né, nessa floricultura, e era absurda, caríssima. E as pessoas já criaram essa consciência, que é muito caro lá, já trazem flores de outro lugar. Então, o Peter Drucker, que ele desenvolve a teoria da globalização das empresas, diz que o monopólio ele é negativo porque você não tem mercado e a competitividade é positiva. O monopólio ele gera a autoavaliação.
Você avalia seus critérios de qualidade por você mesmo. Agora, quando você tem uma visão externa, quando você consegue olhar para fora, você tem a capacidade de ter uma visão, digamos, mais ampla. Você tem condições de ter uma visão que é uma visão externa. Então, voltando para o material, e quando você combate o monopólio e se casa, né, um conceito com outro, você tem aprendizado de mercado. E aprendizado de mercado, a gente já viu que é você, na prática, desenvolver o benchmarking. Bom, e aí quando você consegue combater o monopólio, quando você consegue não ter uma visão monopolista, quando você é capaz de entender que a competitividade pode lhe ser positiva, você desenvolve o conceito da globalização nas empresas, que é o produto certo na hora certa. Vem comigo. Você já percebeu? Vamos pegar o vestibular da maior universidade do Brasil, a USP, a Universidade de São Paulo. Não tem propaganda na TV para a FUVEST. Não tem propaganda para o vestibular da USP. Assim como das federais, das estaduais. Assim como não tem propaganda na TV para inscrição para concurso público. Então, por que esse exemplo do vestibular é muito bom? Por que não é necessário você propagandear na TV vestibular da USP? Porque é o produto certo, ou seja, vaga numa universidade de qualidade. E por que o vestibular da USP, em particular, assim como das federais e da ampla maioria das faculdades, é no final do ano? Né? Do final do ano para o começo do próximo ano. Porque é o ano em que as pessoas elas se formam no ensino médio e estão habilitadas para ingressar à universidade. Então não é à toa que é no fim do ano. E não é à toa que você tem todo esse vínculo do vestibular ao fim do ciclo de ensino médio. Ou seja, produto certo, na hora certa. Você concorda que tem vestibular no meio do ano? Inclusive, várias faculdades têm vestibular de meio de ano. Mas a regra é no final do ano para o começo do ano. Porque você já pensou se a regra das universidades fosse vestibular em agosto? Aí o jovenzito se formaria no ensino médio em dezembro e teria que esperar 6 meses para prestar o vestibular. Não faz muito sentido, né? Então é o produto certo, na hora certa. Um outro exemplo é quando chove. Aqui em São Paulo tem o metrô, né? E quando chove, na saída das estações do metrô, tem um monte de gente vendendo capa de chuva e guarda-chuva. Ou em show, né? Você vai em show, em jogo de futebol, você tem lá o cara vendendo guarda-chuva. Produto certo, na hora certa. Voltando. Então, quando você consegue apresentar o produto certo na hora certa, só que tem um problema, né? Não adianta nada você ter o produto certo na hora certa para o público errado. Então, é necessário que você apresente para o público certo. Vem comigo. Os cursos preparatórios de concurso público, como, por exemplo, o que concursos, nós fazemos porta de prova. Então, quando tem um grande concurso, claro, né? Tem concurso toda semana no Brasil. São mais de 5.500 municípios, fora concursos estaduais e federais. Mas quando tem uma prova muito importante, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bacen, etc. e tal, quando tem uma prova muito, muito, muito importante, nós temos todo o ritual, né? Revisão de véspera e porta da prova. E quando nós vamos para a porta da prova, nós professores, é para conversar com os alunos, para dar um abraço para vocês, né? Ter ali uma resenha pertinho na hora da prova, para dar um apoio moral. Mas nós panfletamos, e geralmente nós panfletamos nosso próximo produto. Justamente para você ter uma continuidade dos estudos. De nada adiantaria eu ir na porta de um pré-vestibular panfletar para concurso público. Por mais que o vestibulando ele possa prestar concurso, o foco dele é outro. Não adianta nada eu ir para a porta de um grande órgão público, ficar panfletando o concurso público. Então você precisa saber qual público que você atinge e você precisa saber qual é o diálogo com esse público. E finalmente, voltando, de nada adianta você apresentar o produto certo na hora certa, saber prospectivamente através de lead, copyright, todas essas técnicas de marketing digital, se você não apresentar as condições. E as condições elas se representam no nosso mercado de concurso público, né,
pelo edital. E no setor bancário, pelo setor, na atividade bancária, se representa pelo edital, no caso do concurso público, mas no caso de produtos e serviços bancários, por uma palavrinha importante chamada contrato. Vem comigo. Como que eu vou saber quais as condições para eu prestar o vestibular, para eu prestar o concurso público? Através do contrato. E é através do contrato que nós temos as condições de estabelecer a pactuação entre as partes, né? Você chega na agência bancária e aí você vai oferecer para o cliente um financiamento imobiliário para 30 anos. Você vai oferecer um CDC, vai oferecer um CDB, ou seja, vai oferecer qualquer linha de crédito, né? De nada adianta você oferecer se você não tiver as melhores condições que são representadas através do contrato. E o Peter Drucker diz que quando você consegue apresentar o produto certo, na hora certa, com as melhores condições e para o público certo, você diminui investimento em propaganda, porque o público vem até você. Eu não preciso fazer propaganda do vestibular, nem de CDC, nem de crédito rural, porque são produtos bancários ou não que o público vem até você. Perfeito? Então, nessa aula inaugural, o benchmarking é um conceito de análise de mercado muito importante. As ferramentas, matriz SWOT, matriz BCG, matriz Ansoff, são importantes, vou trabalhar elas em particular, e o conceito da globalização das empresas, que parte de duas premissas básicas: combate ao monopólio e aprendizado de mercado. Abraços, força e honra, até a próxima.